Hoje nós vamos descobrir se a renda variável realmente rende mais do que a renda fixa ou se isso é um mito. E eu vou te mostrar em números. Quem tem um perfil ali mais conservador opta pelos ativos da renda fixa, afinal são mais estáveis, né? Menos voláteis do que a renda variável. Agora, quem tem um perfil ali mais arrojado acabam optando por ações, fundos imobiliários e até criptomoedas, né? Enfim, que tem ali um potencial maior de ganho, porém com risco mais elevado. E também não tem nenhuma garantia, né, de ter o seu capital protegido caso aconteça alguma coisa. Então isso é o que é mais difundido, que as pessoas mais falam. E hoje eu trouxe esse vídeo como uma reflexão, uma releitura sobre isso, para a gente ver se de fato a renda variável sempre vai ganhar da renda fixa. Eu vou te mostrar agora alguns possíveis cenários e a gente vai analisar isso juntos. Para quem não me conhece, meu nome é Juliane e nesse canal a gente fala sobre investimentos e formas de investir e eu te mostro tudo sobre a minha carteira pessoal e dos meus filhos. Então eu já te convido a se inscrever, deixar o like para você não perder nada. E agora, gente, observando ali os nossos possíveis cenários, eu quero te mostrar algumas alternativas para a gente identificar realmente se a renda variável ganha da renda fixa ou não. Eu vou comparar aqui nesse primeiro cenário, né, o CDI, que é um indicador atrelado à taxa Selic, né, a renda fixa. Eu vou comparar ele com uma ação excelente, uma ação muito bem consolidada no setor de energia elétrica, que é a ação Taesa, TAE11. Eu particularmente tenho essa ação e eu gosto bastante. Então vamos comparar a renda fixa com essa ação Taesa ao longo de alguns períodos. Se a gente olhar aqui em períodos diferentes, graficamente falando, no intervalo de 2 anos, a Taesa venceu do CDI. Num intervalo um pouco maior de 5 anos, ela também teve um crescimento ali acima, né? E num intervalo maior ainda, no período de 10 anos, né? Que a gente fala num longo prazo, ela também superou de longe o CDI. Dessa forma, nessa primeira amostra aqui, né, desse primeiro cenário, a ação sim, né, a renda variável sim, ganhou da renda fixa. Agora, comparando também o CDI, a renda fixa, com uma outra ação, uma ação inclusive mais acessível, muito bem consolidada também no mercado e principalmente uma ação de longa data, ela é uma ação centenária, que é a ação Klabin. Essa ação é do ramo de papel e celulose, ela é uma empresa geracional, já tem um vídeo, né, falando sobre ela aqui no canal. Se a gente levar em consideração aqui, olhando o nosso gráfico, num tempo maior, né, do longo prazo, a Klabin sim venceu a renda fixa e num intervalo de 5 anos também. Porém, se a gente observar num cenário menor ali, né, num período menor de 2 anos, o CDI rendeu bem mais do que a Klabin. E isso por quê? Porque desde o ano passado, a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros, a taxa mãe da economia, ela está ali num patamar bem elevado, hoje inclusive em 13,75% ao ano. E a Klabin, nesse mesmo período, ela teve um rendimento só em proventos bem inferior a isso, na casa ali de 7,19, né, nesse período de 12 meses. Nesse intervalo mais curto de tempo, a gente observa que sim, o CDI ganhou, a renda fixa ganhou em relação à renda variável. Agora vamos colocar aqui um terceiro possível cenário. Vamos comparar agora esses 3 investimentos, a renda fixa, né, o CDI, comparando com a Klabin e comparando com a Taesa, porém num curtíssimo intervalo de tempo, que seria ali mais ou menos no intervalo de 1 mês. Então, de junho de 2023, né, agora julho de 2023, o CDI ganhou em disparada relacionado com as ações, né, relacionado à renda variável. Então, nesse cenário de um curtíssimo prazo, no intervalo de 1 mês, a renda fixa ganhou, né, a renda fixa ganha se ela tiver comparada com as ações, né, e fundos imobiliários também. Agora eu vou te mostrar tudo isso ali na prática, no jogo real. Eu vou mostrar a minha carteira pessoal, os meus investimentos, vou abrir aqui a minha carteira no site para vocês verem como que ela tá, e nesse intervalo que eu faço os meus investimentos, né, que tem um pouco menos de 1 ano ali, quem que me rendeu mais? Se foi a renda variável, né, as minhas ações e meus fundos imobiliários, ou se foram os ativos que eu tenho na renda fixa, que são alguns ativos do Tesouro, né, o Tesouro IPCA+, e algumas LCAs que eu tenho de renda fixa em carteira. Então vamos comparar na minha carteira quem saiu melhor. Essa é a rentabilidade atual da minha carteira. Se eu somar aqui todos os investimentos da renda variável, né, como eu falei que são os fundos imobiliários e as ações que eu tenho, eu vou somar ali, vai dar mais ou menos 12
12,21% de rentabilidade, nesse intervalo que eu tenho investido, que tem um pouco menos de um ano. Agora, se eu somar os investimentos que eu tenho na renda fixa, né, somando ali as LCAs mais os títulos do Tesouro que eu tenho, vai dar em torno de mais de 23% de rentabilidade, né, nesse mesmo período de tempo. Então, embora os meus investimentos da renda fixa, né, eu tenho em menor quantidade, eu tenho bem menos valor investido, eles estão me rentabilizando muito mais se comparados com os ativos da renda variável. Então, dessa forma, né, na minha carteira, nos meus investimentos, na renda fixa, ela ganhou da renda variável. Então, o placar ficaria ali 3-2. O que eu quero concluir com isso tudo para mostrar para vocês? Que se o investimento for para o longo prazo, de fato, a renda variável, ela tem uma melhor desenvoltura, uma vez que as ações, principalmente, elas têm grande potencial na valorização. E isso significa que é certeza que vai acontecer? Não. Por isso que a gente sempre fala que, né, para o investidor que opta por investir no mercado de ações e fundos imobiliários, tem ali boas escolhas na sua carteira, né? Em contrapartida, se a gente pensar num intervalo mais curto de tempo e coincidir que esse intervalo curto de tempo seja uma boa época, né, da Selic, como atualmente, por exemplo, né, a Selic fazia muito tempo que não estava em patamares tão elevados. Se eu conseguir ali, por exemplo, um pré-fixado, né, com essa taxa Selic alta, sim, a renda fixa ela pode até acabar ganhando da renda variável. Todo o mercado ele é cíclico e tanto a renda fixa quanto a renda variável vão ter os seus períodos de oscilação. Então, por isso que quando a gente olha para o longo e longuíssimo prazo ali, né, 5, 10 anos, a renda variável ela ganha da renda fixa, porque é muito mais difícil a renda fixa estar em patamares elevados do que as ações. A renda fixa ela não costuma estar tão elevada assim. Mas por que eu quis trazer essa reflexão? Porque a gente escuta muito falar no mercado, eu vejo muito vídeo, principalmente aqui no YouTube, do pessoal falando em potencial ganho só com a renda variável. E aí o investidor iniciante que não tem o mínimo de conhecimento, investir em ações e fundos imobiliários, ele pensa, bom, eu não vou nem começar, porque para que eu vou me meter, né, a começar a investir nesse tal de renda fixa se não dá boa rentabilidade? Porque a gente tem que concordar que investir na renda fixa é um pouco mais fácil do que investir na renda variável. Portanto, se você ouvir alguém falando a renda variável, com certeza, em todos os cenários ela dá de lavada na renda fixa, vai com calma, senta, faz as contas, vê o que é melhor para você. Para o investidor leigo, porque nesse canal eu falo para todo mundo, né? E para o investidor leigo, né, assim como eu, assim como as pessoas que eu convivo, né, não tem ali muito conhecimento, né, sobre a renda variável, comece sim pela renda fixa. E aí aos poucos, né, conforme você vai sentindo mais segurança, você pode até começar ali por uma ou outra ação, um ou outro fundo imobiliário. O mais interessante é que você sempre se atenha a qual é o valor que está a Selic no momento? Quanto que está a taxa básica de juros no momento? Tá uma taxa bacana? Eu consigo um pré-fixado legal? Ou não? Tá muito baixa, né? O que eu vou estar ganhando se eu investir na renda fixa? Uma coisa você pode ter certeza. Qualquer CDB com liquidez imediata, né? Que renda ali pelo menos 100% do CDI, já vai estar te rendendo bem mais do que a poupança. Cada investimento é subjetivo. Por isso que não tem como a gente falar com precisão qual que é o melhor dos investimentos, porque cada um tem o seu perfil e um objetivo diferente. Eu, por exemplo, tenho 4 LCAs pré-fixadas. Eu gosto bastante das LCAs, já falei aqui no canal, e elas estão me rentabilizando super bem, como eu mostrei aqui para vocês. Os meus ativos de renda fixa, eles deram assim de lavada, né, se comparado com os ativos da renda variável. Embora eu tenha recebido os dividendos, né, os meus fundos imobiliários e as ações já valorizaram, ainda assim a renda fixa ganhou, né, em rentabilidade e melhor ainda, tem a proteção do FGC. As LCAs têm a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, entende? Então eu opto sempre por ter uma carteira diversificada. E é isso que eu sugiro para você. Na minha humilde opinião, a carteira diversificada ela sempre vai ser o melhor dos investimentos. Porque assim eu consigo aproveitar, né, ambos momentos de cada um. Hora que uma tá alta, a outra supera e vice-versa.
porque se a gente não tem o conhecimento, não adianta querer altas rentabilidades, porque a chance de dar errado é muito grande. A minha mãe é das épocas antigas e ela é da poupança, ela gosta muito da poupança e eu estou ali tentando trabalhar, né, para ela fazer essa migração. Então, com muito custo eu consegui sugerir, ela comprou, né, um ativo que foi uma LCA também, que eu propus para ela, porque eu acredito que é bastante segura, e ela fez essa migração, ela colocou um pouquinho ali, R$1.000 na LCA, em uma LCA, para sentir como que é. E obviamente que se eu tivesse proposto para ela fazer esse primeiro investimento dela em um fundo imobiliário ou em uma ação, ela não teria aceito. Então percebe que tudo vai depender de acordo com o perfil da pessoa, tá? Então a resposta para a pergunta qual rende mais depende. Depende do período do investimento, depende da época que você vai estar investindo e depende do que vai fazer você sentir paz. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, um beijo e até o próximo.